Só me lembro de seguir esse conselho, estavas a fazer palco, diz com uma vassoura varrer o porco. Hoje vamos falar de um assunto Religi- que já foi polémico, não sei se ainda é polémico, na altura. Vamos falar sobre religião e hardcore. A mistura da religião e hardcore. Há uns anos atrás era aquela coisa do No Gods, No Masters, não era? Sim, Havia muita gente cá falando da nossa realidade, que é que nós estamos a falar, que era toda anti-religião e anti-igreja e não sei o quê. Pronto, aquela veia mais punk do No Gods, No Masters. Mas também tínhamos malta que até, tipo, concordava com a cena da religião, não é? Não se calhar como igreja instituição, mas de religião, sim. porque há uma diferença. Eu não sei se vocês o veem dessa forma, mas eu vejo que há uma diferença. Entre a espiritualidade e a Cinza. entidade. Sim. Sim. Religião organizada. O que eu ia dizer é que a igreja enquanto instituição, não é? Tipo, não... A mim não me... Atenção, tipo, a minha família toda está ligada à igreja. Yeah. Não me apela. A cena da espiritualidade, ou não da espiritualidade do ponto de vista de ser Deus, ou isto ou aquilo, ou não sei o quê, mas do ponto de vista de te dar mais força, acho que é importante para algumas pessoas. Há pessoas que necessitam dessa tal muleta para conseguir ultrapassar alguns objetivos de vida. Diz isso pessoal dentro do hardcore ou no geral? Não, digo no geral, mas Hum. depois também dentro do hardcore, obviamente, né? Nem todos vimos dos mesmos backgrounds, Sim. não é? Familiares ou whatever. Mas em termos de mensagem, achas que há espaço para a religião dentro do hardcore? O hardcore sendo um movimento que é de força interior e de, sei lá, de expressar. Olha, aí está, força interior, Yeah, não pegaste é? no botão. Não é? Não tem que ser religião assumida tipo Deus e isto, não é? Tipo, tínhamos os Krishnas, olha lá o Shelter com a cena Krishna, não é? Ah, já estás a rir. Mas é verdade, olha lá o Shelter com a cena Krishna. Olha, tem mesmo cá em Portugal, quando muita gente não sabe, mas a cena dos Sannyasin, né? Pois é, isso que eu A ia do dizer. Osho e não sei o quê. Vocês viram aquele documentário, aquela série da Netflix de lá dos Estados Unidos, da cena do Osho e dos Sannyasins que pegaram numa cidade que praticamente não tinha ninguém e transformaram aquilo num género de um campo de sannyasins e de culto ao... Sabes explicar o que é sannyasi? Sannyasin é um guerreiro de... Eu acho que é isso. Sannyasin é o Eu não sei. guerreiro... Sannyasin são os guerreiros, ou é um género... Olha, é o tipo os Mormons, estás a ver? É tipo aqueles, os Elders, Yeah. os São portadores da mensagem, estás a ver? os mensageiros, yeah. Yeah. Sannyasin é tipo... Os evangelizadores. Yeah, tipo, pronto. Yeah. Olha, então explica-me lá como é que, tipo, numa altura em que toda a gente era contra a religião, mas tinhas uma banda chamada Sannyasin, que era, porquê? Porque era cultura Mas oriental, já era... vem do budismo, não? Suponho. Sim, está bem, então, mas qual é que é a diferença do budismo para o cristianismo? O budismo não dita. O que é que não dita? Então, O também budismo tem escrituras. dá-te as ferramentas para atingires o ser. Então, e a igreja normal também. Os outros É não a sei. diferença do teres um mentor e tens um tutor. É. No budismo tens um mentor, numa igreja. Não sou a melhor pessoa para falar de religião, não cresci no meio nada religioso. É a cena da diferença do... Isso estavas a dizer, do budismo dá-te o caminho para, Sim. e o outro diz que o caminho é aquele. Pronto, é aquela diferença do mentor e do tutor. Mas tu falaste de Sannyasi, não houve mais alguma banda em Portugal que tivesse alguma ligação espiritual? Sem ser, não obrigatoriamente religião, estou a pensar nisso. E de hardcore, só me veio mesmo, em Portugal, só me veio assim à cabeça aos Sannyasi. Não falando de pessoas individuais, mas falando de bandas. Tinhas uma banda de lá de Queluz que se chamavam Bible Tunes. É do fundo do baú essa. que é do Tiago Cavaco, aquele pastor que é o Tiago Cavaco, que é pastor da Igreja Batista da Lapa,
que ele era tipo de uma facção de lá do hardcore de Queluz, já na altura, ligada mais à cena da espiritualidade, na altura em que toda a gente era mais punk, estás a ver? Aquela Sim. cena mais No Gods, No Masters e não sei o quê. E ele já era ligado à cena, ele é um pastor aí conhecido aí da cena que é o Ele Tiago tinha uma Cavaco. música, até, acho que foi na altura em que o Rodrigo morreu, a falar, tipo, sem Rodrigo não havia Cavaco, uma coisa, acho que era assim o nome ou sem Sim, Parada não havia Cavaco. eu fiz um guest numa música dele, pá, que era o Bíblia e Pontimola. Bíblia e Pontimola. Yeah, é Não engraçado. lembro. Não. E como é que se chama o projeto? Não está isso? Ou a banda? Ou que... Epá, aquilo era, não sei se era Tiago Lacrau ou. Os Lacraus, ou... Man, ele é o fundador da Flor Caveira. Eu tenho algumas demos do início da Flor Caveira com um som muito mais pesado Por exemplo, do que depois do caminho que eles fizeram. O Samuel Lúria está todo ligado, também ele está todo ligado à cultura punk e hardcore, lá de cima de Viseu e Tondela. Quem é que é? Samuel Lúria, não sei se conheces, um cantor português. Um songwriter português. Yeah. Mas pronto, nunca tivemos, agora só voltando a que estávamos a falar no início, não tivemos uma banda como aquele movimento que houve nos Estados Unidos em que tiveste uma onda de bandas cristãs, ou mesmo a banda não falando nas letras diretamente disso, tens as bandas de Nova Iorque, os Madball, ou os Agnostic Front, têm uma cultura mais latina, ou vinda de países mais cristãos ou católicos. Acho que em Portugal nunca tiveste assim nenhuma banda com essa simbologia. Achas que... Acho que cá era mais à base do trips, bombos e álcool. Pronto, Era diferente, man. Tu vens de um país, do Fátima futebol, fado, né? yeah. Tu vens de um país muito ligado à tradição da igreja, hum, e é uma tradição tipo de que tudo o que é fora da igreja é mau, não é? Da igreja católica, Sim. não é? Da vertente católica. E se calhar por causa disso é que nos anos 80 e nos 90 ninguém queria se pertencer, porque ninguém queria ser como aquela tiazinha que se vestia de preto beata que ia para a igreja, né? Mas a partir do momento em que tu começas a receber novas vertentes não da igreja, mas de espiritualidade, como ser protestante, né? Aquela coisa mais do o batista, estás a ver? Tipo, acho que isso abre-te assim, um bocado o leque para ser mais. Deixa de ser um bocadinho mais tu próprio. Mas Há menos regras, não é tão castrador. É uma coisa muito mais para ti do que propriamente tipo de adorar santos e essas coisas. mas em Portugal a cena veio muito do punk, não é? A cena portuguesa, anos Sempre 90. foi. Sim, E sempre teve a cena anti tudo, basicamente. sim, claro. Troco Deus por uma cerveja, Zé. Sim, até mesmo o primeiro disco pesquisado, ou não o primeiro, mas o Split com a Inquisição, ainda é tipo, não, essa onda, ia ser meio punk. Por isso não Mas creio mesmo, que a coisa mesmo lá evoluísse na de altura forma. na altura do Timex e da Casa Ocupada, mesmo nessa altura, nós tínhamos letras também por causa disso. Olha, os da Fins tinham cenas. Sim, sim, sim. Jesus was a good boy, but the church must die, não sei o quê. Ganda malha. Né? Tipo, Mas se calhar por ter sido uma cena hardcore, que veio de uma cena punk ou anarcopunk, a cena mais da casa ocupada, do sítio que hospedava os concertos, pronto, onde houve assim. Quando saíste do Ritz, pronto, o Ritz não tinha uma conotação, que era uma venue pronto, própria, mas onde o hardcore, se calhar, se tivesse cá, nasceu na altura do Ritz e cresceu, mas afirmou-se como movimento, se calhar na fase da casa ocupada, pronto, porque é aquela coisa, se tu passas de 400 pessoas para 100, são aquelas 100 que se identificam mesmo com o movimento, como queiramos chamar. E se calhar por aí, nessa fase de afirmação, por ter tido lugar num sítio, numa casa ocupada, onde não há mesmo No Gods, No Masters, se calhar esses anos da casa ocupada, que foram só uns 3, 4 anos, não sei ao certo quantos anos foram, condicionaram o não ter havido, se calhar, espaço para essas bandas batistas ou whatever, crescerem ou sequer aparecerem. Mas nem, da nem, tua nem, opinião, achas que há muitos putos religiosos na cena hardcore? não, Passado, presente, não interessa? Tipo, eu acho que não há putos religiosos, porque também, quer dizer, não há putos religiosos. Eu, por acaso, até cada vez mais conheço malta da nossa idade que está cada vez mais ligada à cena da igreja. hum, Hum,
pronto, então não tão à católica, apostólica romana, né? Mas mais estas vertentes mais liberais. Mas é assim, porque quando nós estamos a falar de igreja, qual é que é a diferença de veres um Krishna num concerto de Shelter ou Brother Than a Thousand a fazer stage dives, a agarrar na túnica, estás a ver? Ou que é aquela imagem que me ficou sempre para sempre na minha vida, foi tipo ver os gajos a subirem e mandarem, ou teres um gajo completamente descaracterizado, não é? Que tipo, na sua vida, tipo, ao domingo vai à igreja, tipo, pronto, vai pregar, ou vai orar, ou vai. Estás a perceber o que eu estou a Sim. dizer? Eu acho Ah, que aí não. estás a falar da liberdade individual de cada um e não do seu papel quando vai a Sim, um concerto. mas porquê que a cena hardcore aceitava, na altura, aceitava bem a cena Krishna, ou a cena tipo hindu, ou não sei o que mais, e não aceitava a cena católica, ou não aceitava a cena protestante? Porque eu acho que tu em Portugal tens aquela tradição que tu falaste, o fado, Fátima e o futebol. Uhum. E é a cena punk ser contra aquilo que está instituído, e tu sabes que a cena da Igreja Católica andou de mão dada e continua a andar. A Igreja Católica anda de mão dada com todos os regimes ditatoriais ao longo da história. Mas isso e voltamos à cena, estamos a falar de igreja e instituição. Sim, 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 é isso que eu estou a dizer. É isso que eu estou a dizer. E se calhar houve uma abertura a essas novas correntes, seja do budismo, do hinduísmo, da cena toda Krishna que veio do Shelter e dos 108 e etc. E havia abertura para isso e não para uma coisa, falando de Portugal, da nossa realidade, não para uma instituição ou para uma corrente de pensamento ou de espiritualidade, whatever, que está ligada a um passado recente do Estado Novo, a uma ditadura que nós vivemos. E pronto, acho que pode ter estado ligado a essa tradição do regime e não ter dado abertura a isso e haver abertura para uma corrente nova, porque é uma coisa mais ou menos recente em Portugal É até. assim, mesmo na cena, tu tens mesmo na cena Krishna, não é? Tu tinhas a tal a corrente tradicional e a corrente alternativa, né? Tu ouves bué da vezes era o Recap, não era, que falava disso, ainda até entrevista, era o Recap ou o John Joseph, que falava bué da cena de que eles tipo sentem um tipo de coisa tipo Krishna, mas depois há outra que é mais institucional e que é tipo vá mais mainstream, estás a perceber? Pá, não sei como é que é, porque eu também nunca senti a cena pá, nunca foi a minha cena a cena da religião. Mas consigo compreender do ponto de vista da força que te pode dar, estás a perceber? Entendes? Eu não sei que é, Sim, sim, sim. não concordo com o facto de se andar a pregar tipo bué da chato nos concertos, estás a perceber? Mas também, depois aí também entramos aqui em conflitos que é o straight edge ou o veganismo, ou não sei o que mais, quando alguma banda está no palco a falar sobre isso, também acaba por estar a pregar ideias e não sei o quê, né? Não, era o que eu ia Pá, dizer, é que existe esse paralelismo, não é? Que é, tanto tens a religião, como estavas a dizer, as pessoas fazem as coisas, mas o straight edge acaba por ser também uma religião dentro do hardcore, de certa forma. E aquilo que cada um sente e aquilo que lhes dá a energia, pronto, cada um sabe de si. Se eu tivesse problema com alguma coisa, seria como aquela música dos Under Oath, que tem um refrão que é Jesus Christ, I love you, e tem o gajo, pronto, tipo, a chorar no palco e não sei o quê. E não sei se a minha atitude depois quebra com a liberdade dos outros, mas não sei até que ponto é que um palco de um concerto de hardcore é um sítio para se pregar. é não ouvires, André. Da Hum? mesma forma que se calhar, é não ouvires, da mesma forma que se calhar um straight também não canta tipo bongos e álcool. Sim, Pá, não é? Tipo, se há um, se há aqui um safe spot, um safe place onde nós podemos ser nós próprios e podemos falar de alguns assuntos, não é? Tipo, é aqui, certo? Por isso é que isto supostamente prima por ser diferente do mundo lá de fora. Se não podemos falar de alguns assuntos que para nós são importantes e que mais gente se vai relacionar, porque pelos vistos, para essas bandas terem letras e terem gente nos concertos, não sei o quê, é porque há mais gente que se relaciona com esse tipo de letras, não é? Da mesma forma que havia gente que se relacionava com a cena do leite é carne líquida, ou carne é crime, ou não sei o quê, né? Ou vegan sim. power, né? Ou, ou tipo straight drinking sucks e cenas assim. Portanto, pá, Eu acho que eu tirava o vegetarianismo e o veganismo disso do pregar, porque estamos a falar de coisas com fundamento ético, seja ele qual for, seja pela saúde,
seja pela indústria, é uma coisa ética. Pronto, o straight edge, se calhar, já é uma coisa mais filosófica, e aí percebo a cena do pregar. Pronto. O veganismo, apesar, porque eu não sou vegetariano nem vegan, mas não me faz espécie nenhuma estar num concerto em que haja esse tipo de discurso. Mas a mim também não, atenção. Sim, De sim, sim, estou a todo. dizer. Eu sei que Atenção. há espaço para tudo, mas eu não iria a um concerto 100% cristão ao saber, assim, se as bandas são cristãs de convicção e isso não. Podem falar disso nas letras, mas não pregam, é-me indiferente. Se for a um concerto em que é uma evangelização, eu não iria. Mas vais a um concerto 100% straight edge, só com bandas straight edge? Vou. É meio incoerente, mas vou. Só estou aqui a pôr na balança dois tipos de concertos, né? Concertos de celebrações hardcoreanas, Hipotético. né? Dois tipos de celebrações, que é, tu chegas a um sítio e tens 4 bandas em que todas elas estão a falar de que o álcool é o demónio, essas coisas todas, e vais ao outro lado e tens tipo 4 bandas a falar tipo que Deus é o Salvador, ou não sei o que mais, a espiritualidade, a fé, acreditar nas forças, não sei o quê. Tipo, Mas o certeza é do hardcore, não faz sentido fora do sim, hardcore, mas por isso. a fé é humana, mano. E a E fé o é hardcore é humana. feito, o hardcore é feito por homens, portanto. Eu sei que é feito de pessoas, mas eu acho que há espaços de evangelização a passar a mensagem que eu, imagina, se eu quiser ter acesso a um tipo de. Eu agora começo a sentir um chamamento, whatever, batista. Se calhar vou a uma. Não sei como é que são as celebrações. Um culto, faz um culto, chama-se culto. Um culto. O, Pronto. o que eu acho é que durante anos se oprimiu tanto as pessoas poderem ser quem elas são, estás a ver? Que muitas delas, se calhar, já eram tipo ligadas à religião ou à igreja, mas nunca o mostraram com medo de se sentirem discriminadas dentro da cena hardcore. Mas eu não. Isso parte da liberdade individual de cada um. Eu estou a falar de uma Mas banda não é isso, que seja. porque a cena, ó Filipe, é que tu cá não tinhas acesso, tanto acesso a estas bandas cristãs. Nós sabemos dessas bandas cristãs, ou destas bandas ligadas à religião, porque tens que pesquisar sobre elas, não é? Porque Mas tens não que são assim saber que muitas, diga-se. não são muitas. É uma cena pequena. É uma cena pequena, mas tipo, mas por exemplo, tens que ir pesquisar que a Tooth and Nails, tipo, a Tooth and Nail, ou como é que chama a editora, só tem bandas cristãs, que a Face Down Records também era uma cena com bandas cristãs, que aquilo que nós tivemos até a falar um bocado, tipo, o pré-Comeback Kid vem de uma cena cristã, que, não é? Tipo, tudo isto, né, os Strong Arm, os Zao, sei lá, tipo, tantas bandas que vêm da cena cristã, os Further Seems Forever também têm membros Sim, sim, sim. de Strong Arm. Sim, depois fizeram os. Banda Emo, agora não estou a lembrar o nome. Julia Theory, ou como é que chama? Juliana Theory. Como é que era? Juliana. Juliana Theory. Yeah. Yeah. Nunca ouvi, mas sim, é Juliana Theory. Ou seja, se tu fores a ver bem, tipo, existiu sempre, a partir do momento em que há um nicho muito pequeno que começa que toma ou ganha liberdade, ou tem essa liberdade de poder escrever sobre esses assuntos, acaba por ser uma ideia do hardcore. Da mesma forma que quando Ray Cap e o outro maluco vêm de lá da Índia, ou com aquelas ideias e começam a achar que tipo, que se calhar tipo, devíamos trazer um bocado mais de Krishna para dentro da cena hardcore. Estás a Para, entender? para além de Shelter e de 108, há mais bandas cristãs? Mas há membros Krishnas, John Joseph, né? Os Texas is the Reason são uma banda com membros Krishna também, por exemplo. Não sei Oh, se. man, eu acho que a cena, independentemente do rótulo que lhe coloques, porque supostamente o Deus é o mesmo para todos, não é? Há quem diga que o Deus é o mesmo para todos. Portanto, eu acho que independentemente dos rótulos que coloques ou das cenas todas, o importante é as pessoas saberem que há pessoas que são mais fracas, man, de espírito, man, e necessitam de uma força. Sim. Está-se bem, está-se bem, está-se Acho que bem. é obrigatoriamente fraqueza de espírito, mas sim. Então, mas se tiverem uma muleta, se tiverem ali algo que as ajude a ultrapassar as cenas más da vida, não é? Acho que faz sentido. E Quem dera. o hardcore, enquanto força positiva, não é? De vida, se usar, ou se as pessoas também, como é que eu ia como é que eu ia tentar explicar? Como é que eu vou explicar? Se as pessoas utilizarem esta plataforma da cena hardcore também para conseguir coisas positivas, pá, chamem-lhe religião, chamem-lhe o que lhe quiserem, mas é um movimento, tipo uma cultura, porque ao fim e ao cabo é uma cultura, né? Tipo, isto é uma cultura. E que
que se traz uma cena de positiva, eu não vejo mal nenhum em a religião ter o seu espaço também aqui. Não da forma assumida enquanto instituição, mas a espiritualidade, nem é a religião, é a espiritualidade ter um A espaço aqui. espiritualidade não me faz confusão nenhuma. Da mesma forma que eu iria a um concerto, como há nos Estados Unidos, naquela igreja batista em Sim, Filadélfia, se não me engano. Filadélfia. Iria na boa a um concerto numa igreja, como vou a uma casa ocupada ou numa sede de um partido, como eu cheguei a organizar concertos, na sede do Partido Comunista. Não, o partido não me diz nada e usei a sala, mas não deixa de estar conectado àquilo que é. O que eu falava há bocado é a cena do pregar uma tutoria, como estávamos a falar no início. Não a espiritualidade. Uma banda que fala de espiritualidade, está-se bem, Então e os Bad Brains? não me faz Ainda é confusão. outra cena, já. A cena Rastafari. Essa não pegou muito. Quer dizer, não, houve uma altura, pelo que dizem, eu vi um documentário, acho que era, não sei qual é que era o dos Beastie Boys, será? Não, houve um documentário qualquer que diz que a cena, houve uma altura que em Nova Iorque toda a gente falava, toda a gente falava Rastafari. Rastafari. Era tudo, yo man, tipo assim, na cena. Hardcore. Mas então explica-me lá, porque é que estás a ver como é que depois há estas cenas meio estranhas, que é, como é que uma banda como os Bad Brains está tranquilo, está favorável, estás a ver? Tipo, como é que uma banda como o Shelter está tranquilo, está favorável, mas depois vem uma cena tipo mais, não vou dizer normalizada porque não é normalizada, atenção, porque não há religiões, não há espiritualidade normalizada, não é? Vem uma cena mais tipo de acreditar em Jesus Cristo na cena tradicional e já não é tão aceito. Mano, até certo ponto, o problema é que, pronto, a fé cristã não é tão baseada em Espiritualidade? espiritualidade como as outras, não é? É pelo Evangelho e por aí fora. Mas era. É assim, mas a fé cristã é baseada. A fé cristã é baseada, é baseada Mano, nas. mas isso é outra conversa. Não, O que não, Jesus disse foi escrito anos depois de ele ter morrido por gajos que nunca o conheceram. sim, está bem, E daí. mas o que eu estou a dizer é a Mas o fé cristianismo é com base também no Antigo Testamento, no Velho supostamente, Testamento, sim. como é o judaísmo. Não. Sim, mas a cena que eu estou a dizer é a fé não tem nomes. Mas Estás a ver? é que tanto o Krishna como o dos Bad Brains é um tipo de religião diferente. Ajuda-te a procurar o eu. Não diz que tu deves ser assim. Entendes? A percepção da religião é diferente. Por isso é que as duas grandes religiões que lutam é a que tem o Maomé e a que tem o Jesus, que tem aquela figura e é assim que tem que ser. Por isso é que eles não se entendem. As outras todas são periféricas, porque é tudo pronto, não funciona da mesma maneira, não há igrejas, não tens que ir fazer isto e isto e isto. Mas pronto, mas não é por aí. Se calhar era preconceito meu, não querer ir ver uma banda só porque era de religião, porque religião, até certo ponto, principalmente religião organizada, é uma coisa com que eu não concordo, mas tens razão nisso que estás a dizer e faz todo o sentido, que não é, todos temos o direito de escolher aquilo que queremos fazer e isso nos ajuda a nós pronto, a crescer ou a fazer o que é que seja sem magoar outras pessoas. Então não há por que não ser aceito e faz sentido isso que disseste dos Rastafaris e dos Krishnas. Faz todo sentido. Estamos sempre a falar aqui de espaço, local, espaço, não sei o quê, de espiritualidade, mas todas estas cenas que para onde nós vamos pegar têm pontos fracos, ou têm problemas, não é? Ou têm coisas menos boas ligadas a elas, mas porquê é que só há umas que têm espaço e outras não têm espaço, entendes? Sim, É, faz sentido. Sim, é acho que estranho. realmente em Portugal nunca houve grande espaço. Se calhar tirando para a cena mais Krishna, nunca tiveste grande espaço, mas eu acho que nos Estados Unidos, Mano, tu a cena é numa sonoridade pequeníssima. mais pesada. Temos de ter Pois isso. é isso, é isso. Essa Temos de ter. cena do hardcore cristão é minúscula. Pronto, no Sim, plano é geral. minúsculo nos Estados Unidos, em Portugal muito menos vais ter grande espaço para haver uma própria cena. Tiveste essa cena de Queluz, que é interessante, e da Flor Caveira, que foi. Eu nunca ouvi nada de Bible Tunes, puto. Eu já tentei encontrar, aliás, eu não sei se o Tiago Cavaco ouviste, mas se ele coisa, ele podia deixar lá em baixo, tipo nos comments, deixar links para as cenas, porque
porque efetivamente isto é tipo um pedaço de história sabes aquela cena, mesmo há filme, que é tipo, existe uma história, mas que tentam apagá-la para ela não encaixar, nunca ter o seu espaço estás a ver, no timeline. E é um bocado isto que é, este man fazia hardcore e punk hardcore cristão nos 90, numa altura em que não era aceito, estás a ver, por toda a cultura, e simplesmente passaram uma borracha por cima do nome desta merda. Eu não quero estar a bater na mesma tecla e vou parecer bué da coisa, né? Vão dizer que me converti, ok? Mas eu continuo a achar, meu, que para já a cena hardcore sempre teve erros bué da fodidos, que era isto do hardcore é tipo, porque é que aceitamos umas coisas e não aceitamos as outras? E não há um motivo lógico para não aceitar umas coisas e aceitar as outras, man. Estás a ver? Sim. Não há um motivo lógico. Não há. Médio, diz-me lá então. Dá-me um motivo lógico para tu aceitares Krishna, a cena Krishna, a cultura. Eu não estou a falar de instituições, eu estou a falar de ideias. Sim. Ideias, não estou a falar de instituições. Então, Eu não concordo com instituições. pronto, ok. Porquê que aceitas a cena tipo eu não sei qual é o Deus Krishna, nem sei qual é que é, mano. Há vários. É Cristo, é o nome. É o nome. Porquê que tu aceitas a cena Krishna, né? Tipo a cena da espiritualidade Krishna, e não aceitas a espiritualidade cristã? Porque se calhar, agora não falando de mim, mas se calhar essa aceitação maior veio porque foram os gajos do It of Today e não sei o quê que vieram com isso. Se calhar se eles viessem com a cena cristã, tinha sido essa a cena aceita, porque as bandas efetivamente eram boas, independentemente dos temas que falem. 108 e Shelter, as bandas são boas. Musicalmente, se isolares a mensagem daquilo que é, as bandas são boas. Eu gosto muito das duas. Mas Nunca ouvi muito o 108, nunca fui. Gosto bem. Nunca fui. E, Mas você entende o que eu estou a tentar? Tipo... Eu acho que isto tudo se resume. Nós estamos a falar em hipotéticos. Se fôssemos a um concerto e aparece alguém, um puto, estamos a falar na boa, é como nós, fala como nós, somos todos iguais, e ele calha ser católico e é completamente indiferente. É indiferente. É indiferente. É tipo, ok. Se calhar até quer saber mais. Há certas coisas nisso a única diferença, a única diferença. Não, a única diferença é que principalmente nós vamos querer um concerto de black metal, ele não vem connosco. Eu não iria a um concerto de black metal como não iria a um concerto católico, neste caso, mas não me era indiferente se estivéssemos com um puto desses, porque não me é indiferente se ele fosse contra o casamento homossexual, por exemplo. Isso não me é indiferente. Brother, mas isso não precisa de ser da igreja para ter gente. Eu sei, mas estou a dizer, uma pessoa que seja contra isso, que seja contra esse tipo de liberdade, e se está associado a um tipo de espiritualidade, não me é indiferente. Por isso, se... Bro, a partir do momento em que a cena hardcore abriu portas a mais a cena da música, tu levas com gente que tem... Man, tipo... Se formos entrar por aí... Está bem, mas continua a não ser indiferente. E nunca vai ser. Nunca me vai ser indiferente uma pessoa que, por um motivo espiritual, é contra o casamento gay, por exemplo. Porque segue uma doutrina e é contra o casamento gay, não me é indiferente. Mas já não é, a Igreja Católica já não é, por exemplo. Mas eu não estou a falar da Igreja Católica, estou a dizer, se alguém, com base numa doutrina, é contra a liberdade de cada um, não me é indiferente. Então, posso falar com isso, e é bem-vindo a um concerto. Então não vais a um concerto de hardcore. Um veganista, com base numa doutrina, é contra o facto, ou está sempre a tentar mudar para tu deixares de comer carne. Está-me a tentar mudar, mas a doutrina dele, a não ser que seja uma coisa demasiado hardline. Tem que haver bom senso. Tem que haver bom senso. Não é? É uma questão de bom senso, meu. Acho que a cena do veganismo é uma escolha, não é uma liberdade. É completamente diferente, percebes? E acho que mais uma vez, só repetindo aquilo que eu disse, quem for por doutrina contra uma liberdade de alguém, não me é indiferente. Se queres impor uma escolha ou se criticas uma escolha, aí posso debater contigo ou não sobre isso. Isso parte de mim e da pessoa que quer debater, ou da banda, ou whatever. Agora, de ser contra uma liberdade, não me é indiferente. E pode haver espaço para essa pessoa, se essa pessoa quiser falar sobre isso. Se quer impor essa proibição dessa liberdade, não me é indiferente e nunca me vai ser indiferente. Tem a ver com humanização da religião. Sim. Mesmo a posição da Igreja Católica, deste Papa em relação ao casamento gay,
acho que sim. Dentro da igreja, foi coisa que eu disse há relativamente poucos meses, dentro da igreja não há, da católica não há o casamento gay, mas se tu quiseres ser gay enquanto cidadão, está-se bem, não é o nosso Deus que te vai julgar. Eu acho que é um primeiro passo para uma aceitação não, para pronto, para o progresso. E acho que é um... Tu agora disseste uma coisa aí que é uma das coisas que a mim me chateia na religião. Que é o facto de aquilo que tu disseste agora, que é, não é o nosso Deus que te vai julgar. E isso é uma das cenas que a mim me faz confusão na religião, que é tu viveres a tua vida com base no medo que há alguma força, entidade superior, que te vai julgar, Uhum. estás a perceber? E que te vai dar tipo um género de castigo, estás a ver? Ou de pena, ou de sentença, pelo facto de tu não cumprires com os tais requisitos que existe um livro de uma instituição que o diz. Estás a perceber? É a doutrina que eu estava a É falar. essa a diferença entre as duas grandes e as outras. Pois é isso, entre a mentoria e a tutoria. Um mostra-te o caminho, o outro diz que o caminho é este. Eu dessas cenas eu acho que eu sou um gajo eu fiquei muito mente aberto ao longo dos anos. Hum, só uma cena a mim que me faz espécie, que é a proliferação da cena da extrema-direita dentro da cena hardcore. Agora, o resto, tipo, acho que uma coisa que pode trazer bem a uma pessoa, estás a ver, mentalmente, sanidade mental, etc., e que não faz mal a ninguém, tipo, acho que é, seja Krishna, seja Rastafari, seja ateu, seja agnóstico, seja as árvores, seja o coelhinho, whatever, bro, whatever. Desde que traga Tu sanidade mental e que não seja não à fazes base do mal a ninguém. ódio, Sim, é isso. não seja à base do ódio, por mim. Mas mais uma vez, o hardcore é um reflexo da sociedade. Se o hardcore está inserido numa sociedade portuguesa, representa, por muito nicho que seja, há de representar, é feito por pessoas, como estamos fartos de dizer Yeah, ao claro. longo dos episódios. E uma das coisas, apesar de eu já ter dito que a religião, enquanto instituição, não me diz nada e que não tem grande espiritualidade, ou acho que não tem nenhuma, mas não quer dizer que eu tenha algum tipo de orgulho em não ter, porque quem me dera a mim, se calhar ter algum tipo de espiritualidade. É verdade. Não Não, digas isso. Mas, não, mas não tu, digo, ouve lá, digo, tu estás, digo. a dizer isso, mas tu pode não ser espiritualidade no sentido de espiritualidade, de palavra espiritualidade, mas tu saberes que, sei lá, tipo, não há dias que te sentes melhor, dias que te sentes pior. Onde é que tu vais arranjar a tua força? Se calhar o hardcore é a tua força, as letras das bandas pode ser a tua força, tipo, tu não tens escrituras, mas tens álbuns que têm letras boas, positivas, tipo, cena, não é? Tu és o teu próprio Deus. Tipo, man, está tudo bem, não, ou seja, eu estou a dizer, tipo, não, eu não sinto, eu nunca senti, aliás, eu fui batizado, fiz essas coisas todas e não sei o quê, mas eu não sinto, fui batizado até, tipo, fui batizado pela Igreja Católica e fui batizado na cena da Igreja Protestante, atenção, na cena da Igreja, Ah, da, Estás safo. da, por ele. hã? Estás safo. Se houver uma vida depois desta, Estou safo, estou Por safo. isso é que safo. falas com tanta confiança. Do quê? Estás a segurar já lá em cima? Yeah. Não, eu estou tranquilo, mano. Eu já tenho lá uma banda em cima só com malta de cristã. Já tenho uma cena. Mas eu estava a dizer, tipo, estava a dizer da cena da tua força, né? Tipo, que o Filipe estava a dizer man, tipo, a cena hardcore em si, o hardcore em si, enquanto ideia, enquanto filosofia de vida, não é? Eu acho que a cena, o sumo positivo que tu podes tirar daqui é a tal cena positiva que a igreja também dá a outras pessoas normais que não têm uma cena hardcore onde encaixar. Agora tu pegando Não sei nisso se me que disseste. fiz Sim. Sim, entender. eu percebi, o hardcore, essa crença, ou o refúgio no hardcore já salvou muita gente, sem a mínima dúvida. Mas tu agora, já falámos várias vezes no positivismo, e acho que, apesar dos Bad Brains terem sido os primeiros a falar da cena do PMA, em letras de hardcore, eu acho que nos últimos anos tornou-se uma bandeira cada vez maior. E será que não podes ver isso? E o Toby Morse andou a fazer palestras nas escolas nos Estados Unidos e whatever, a falar disso. Achas que não se pode estar a tornar uma corrente quase não espiritual porque não tens uma instituição, ou não tens uma instituição, não tens um grande movimento organizado disso, mas achas que não pode estar a surgir, sem darmos conta, uma nova espiritualidade ligada a isso do PMA? Tens montes de bandas e há montes de A ligações cena a é, isso. quando o resultado é positivo, sabes? Sim, Organizado ou sim. desorganizado, não é?
porque não há muito para onde fugir, as pessoas não vão obcecar com ser positivas, sabes? Porque não dá, não é? E eu acho fixe essa cena. Eu também acho, não estou a. Opinião pessoal, eu acho que o Toby exagera um bocado, mas acho fixe a cena do PMA. Eu acho que o Toby capitalizou isso. Pronto, e acho que é básico, basta seguir o Instagram para ver que ele tornou o PMA quase uma trademark registada e uma. Yeah, mano, o meu PMA está aqui, mano. Pronto, é isso. E o PMA é aquela uma corrente filosófica que já Não, existia está mesmo antes aqui. É mesmo literal. Não, estou a brincar, estou a brincar. E Não, mano, eu acho que é aquela está coisa. aqui no cérebro, mano. Olha, Aqui é é que isso, o está, mano. pensamento positivo atrai. Um pensamento positivo atrai dois, e dois atrai Brother, quatro. quantas vezes, e tipo, há bué de anos atrás, quando um gajo andava a saltar de trabalho em trabalho e a vida era tipo puto desocupado, não conseguia, batia com o carro acidente, aquelas confusões todas de puto. Quantas vezes um gajo pensou, ei, olha, isto está-me a correr tudo errado, mas já sei que no sábado ou no domingo vou até ali ao concerto, vou estar com os meus amigos, vamos estar a ouvir uns sons, vamos trocar uns discos, vamos não sei o quê, está tudo bem. Estás a ver? Tipo, já vou entrar na próxima semana com a cabeça tipo limpa. E isto é melhor do que qualquer outra coisa, mano. E, tipo, e isto é a tal espiritualidade que eu falava. Pode não ter o nome Deus, pode não ter o nome Cristo, pode não ter o nome Krishna, pode não ter o nome whatever. É tu ires a um sítio, saberes que estás num grupo de pessoas onde podes ser tu próprio, podes falar, podes não sei o quê, e sair de lá positivo, sair de lá limpo, alma lavada. Isso para mim é bem importante. Estás a perceber? Inspirado e inspirar é o mais importante. Eu acho que é o que difere o hardcore não é que eu ando em todos os géneros musicais, mas acho que é o que difere o hardcore da grande maioria de. Porque o hardcore não é um género musical, Isso é um movimento, é uma cultura, whatever queiram chamar. não é? Tipo, É, e quando vem dizer que eu só estou aqui porque gosto só da música, ok, tu gostas de rock pesado, pois é isso. mas a cena hardcore não Mesmo é a só. conversa do não bebo, não fumo, não é straight edge por causa disso. É o mesmo princípio. A cena hardcore é muito mais deep do que propriamente só uma música com distorção. E por isso é que eu cada vez mais acho que se for uma cena benéfica, tal como é a tal cena da espiritualidade, para mim faz sentido existir. Não a vou criticar. Não vou criticar, isto é opinião pessoal. Não vou criticar porque nunca irei conseguir criticar uma coisa que para uma pessoa que lhe dá empowerment, estás a ver? Que a faz sentir tipo mais forte, que a faz sentir tipo que vale alguma coisa, não é? Agora, desde que não seja tipo, aí está novamente tipo ideias que para tu te sentires mais forte tens que espezinhar os outros ou tens que, Não, quando ensina a liberdade. né? Tipo, por isso eu acho, a minha opinião, hardcore e religião não, mas espiritualidade sim, estás a Sem ver? dúvida. Estou tranquilo com Sim, isso. sim, sim, sim. Acho que mais do que nunca há espaço para qualquer tipo de espiritualidade. Não de religião, mas de espiritualidade. Acho que há uma abertura maior do que nunca a isso. E acho que este tempo todo de pandemia revelou que as pessoas são todas uma na merda, no seu geral. Mas acho que dentro de nichos como o hardcore falamos, eu acho que sinto, nos anos todos que já vou a concertos e que vou observando o que se passa à minha volta e que também estou envolvido, nunca senti uma época com tanta paz e tanta vontade de partilha e tudo mais, como a que estamos a viver agora nesta em que há falta de concertos. Se Sim, vai sim, continuar, eu espero que sim. sim, sim. Mas acho que esta fase em que surgem vários podcasts, vários directs no Facebook, pessoas a falar, no Instagram, fanzines, várias pessoas a escrever, não tantas como seria fixe. Acho que estamos a As criar. pessoas voltaram-se a dar com as pessoas. Yeah. Acho que foi a grande coisa positiva Yeah. que a semente que se pode estar a criar deste tempo sem concertos, acho que é uma união, porque também há pouca gente, mas acho que é uma união como eu nunca senti, não vou dizer que nunca vi porque as coisas não existem, mas não existem concertos, mas acho que nunca senti uma união. Eu compreendo aquilo que estás a dizer do ponto de vista da partilha. Que, tipo, este tempo na verdade é o oposto, que é, em tempo de reclusão é na altura em que tu mais partilhas sem estar em contacto com o outro, tipo contacto físico, mas estás a partilhar tudo. Estás a partilhar desde textos, estás a voltar a ter uma cena à antiga, mas adaptada aos tempos de agora que estamos a viver. E isso é incrível, tipo, tu vês tipo, de um momento para o outro, tu vês tipo, velhos a aparecerem novamente, quererem mostrar coisas que têm, novos a quererem saber e a perguntar cada vez mais, e isto é brutal, mano, porque tipo, isto significa exatamente aquilo que eu estou a dizer, que a cultura hardcore, ou punk hardcore,
está em constante mutação e evolução e há de haver sempre um legado para deixar, porque há de haver sempre alguém que quer apanhar tipo, a cena à frente, estás a ver? E que vá apanhar o testemunho e continuar a corrida. Pá, e isso é incrível, mano. É incrível mesmo. Tem sido bem fixe nos comentários que nos têm deixado nos vídeos, ver um bocado disso que acabaste de dizer, tanto o pessoal mais velho a surgir, como o pessoal mais novo aberto a continuar esse legado e a saber o que está para trás, como o pessoal mais velho a saber o que existe agora. Acho que estamos pronto, num bom equilíbrio. Está fixe. Curti. Eu acho que nós não devíamos de introduzir, que hoje vamos falar não sei do quê, tipo, parece que estamos aqui a dar aulas.